Olá, bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, a guerra híbrida. Mas isto logo após a vinheta. Nos dois últimos vídeos, vimos que Satanás trouxe vários falsos movimentos para combater a mensagem dos três anjos, que foi introduzido pelo movimento adventista. Mas veremos que Satanás também, durante alguns anos antes de 1854, trouxe movimentos para combater a reforma protestante. É isso que veremos hoje. Então vemos que Lutero, Wycliffe, Calvino, Melanchthon, John Hus e tantos outros reformadores e protestantes entenderam que o papado é o anticristo e utilizavam o historicismo como método de interpretação profética. Mas vemos também que a Igreja Católica trouxe duas formas de interpretação profética diferentes dos reformadores, que é justamente o preterismo, que foi trazido por Alcazar, um jesuíta, e também o futurismo, que foi trazido por Ribera, um jesuíta também. Então, preterismo e futurismo são métodos de interpretação profética, que surgiram como respostas e como ferramentas da contra-reforma católica, contra o protestantismo, buscando desviar o foco das acusações de que o papado seria o anticristo. Em resumo, o preterismo e futurismo foram estratégias católicas para neutralizar as acusações protestantes, mas acabaram por influenciar e confundir a escatologia protestante, desviando o foco do anticristo para o passado, o preterismo, ou para um futuro distante, que é o futurismo, longe de Roma. Então a contra-reforma católica trouxe duas falsas interpretações proféticas para combater a interpretação dos reformadores. Só que vemos que essas duas interpretações foram aceitas pelos filhos da reforma. Ou seja, começaram a acreditar que o anticristo não era mais o papa, que a besta não era mais o papado, e que o anticristo ainda estaria por surgir no futuro, longe de Roma. Então, nesta guerra híbrida, o romanismo queria não só combater a reforma, mas também a sua mensagem. É o que veremos a partir de agora. Vamos falar agora de datas, que tem muitas coincidências. Vejamos. Temos aqui o Dia Mundial do Enfermo, que é celebrado anualmente em 11 de fevereiro, instituído pelo Papa João Paulo II em 1992, o Dia do Enfermo, coincidindo com o Dia de Nossa Senhora de Lourdes, e serve para reflexão sobre o sofrimento, a esperança, a importância do cuidado humanizado, com mensagens papais anuais focando em temas relevantes para doentes e cuidadores. Então o papado lançou aqui, no dia 11 de fevereiro, o Dia do Enfermo. Vejamos. Então, o catolicismo ensina também que o objetivo do dia, segundo o documento de instituição, é ser um momento forte de oração, de partilha, de oferta do sofrimento pelo bem da Igreja e de chamado para todos a reconhecerem no rosto de seu irmão doente a santa face de Cristo, que, sofrendo, morrendo e ressuscitando, alcançou a salvação da humanidade. Então nós vemos aqui que a Igreja Católica relaciona o Dia do Enfermo com Cristo, o nosso irmão que sofreu por nós. Vejamos agora. Agora, por que dia 11 de fevereiro? Em 11 de fevereiro de 1798, o general Louis-Alexandre Berthier, das tropas revolucionárias francesas, invadiu Roma, tomou a cidade e proclamou a República Romana, derrubando o poder temporal do Papa Pio VI, que foi aprisionado e exilado, marcando o evento crucial da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Itália. Então nós vemos aqui que em 11 de fevereiro foi o dia em que o papado perdeu o seu poder temporal, seu poder como político. O que isso tem a ver com o Dia do Enfermo? Apocalipse 13, o verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então nós vemos que Cristo estava vivo, morreu e ressuscitou. E aqui, uma das cabeças do dragão ou da besta estava viva, morreu
e ressuscitou. Isto é um símbolo do anticristo. O anticristo é aquele que se passa por Cristo. E aqui o papado se passa por Cristo. Mas não só isto. O dia que é atribuído, que eles dizem que é atribuído a Cristo, como o dia do enfermo, nada tem a ver com Cristo. Mas sim com o dia em que eles perderam o seu poderio político. Então aqui eles estão novamente se passando por Cristo. E vemos que a definição para anticristo é contra Cristo ou no lugar de Cristo, referindo-se a tudo que se opõe a Jesus, nega sua divindade ou tenta substituí-lo, seja uma pessoa, sistema ou ideias. Então nós vemos que a reforma protestante atribuía o título de anticristo ao papado e estava certa. Os reformadores estavam certos quanto a isto. Mas o papado precisava não só de acabar com essa mensagem de que ele era o anticristo, mas como também celebrar a sua volta. O anticristo estaria voltando, a chaga mortal estaria sendo curada. Então, 11 de fevereiro é uma comemoração da restauração do poder do papado. Agora, uma outra coincidência é o dia 31 de outubro, que marca a data da Reforma Protestante, iniciada em 1517 por Martinho Lutero, que afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Porém, neste dia também é celebrado hoje o Halloween, ou Dia das Bruxas, uma celebração com raízes celtas, Festival de Samhain, e cristãs, véspera do Dia de Todos os Santos, marcada por fantasias, doces ou travessuras, decorações assustadoras e histórias de fantasma, simbolizando a passagem entre o mundo dos vivos e dos mortos. Porém, a partir do século XIX, por volta dos anos 1840, os imigrantes irlandeses, fugindo da fome, levaram a tradição para os Estados Unidos, onde se enraizou e se tornou o popular Halloween moderno. Então, no mesmo dia, 31 de outubro, que marca a celebração da Reforma Protestante, o mundo celebra uma festa pagã, uma festa que nos leva para adorar justamente a Satanás e seus anjos, que é uma festa dos mortos. E com isso apagou-se da memória das pessoas um dia muito importante, que era a Reforma Protestante. Então, nesta guerra híbrida, combate-se o protestantismo não diretamente, mas indiretamente, o silenciando, não deixando com que as pessoas se lembrem dele. Vemos que o papado, ele combate o protestantismo diretamente. E aqui temos uma escultura que se encontra em uma igreja católica em Praga, onde vemos Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, pisoteando Martinho Lutero. Então, o papado, para combater o protestantismo, ele é direto. Só que vemos também que, ao passar dos anos, Satanás também combate o protestantismo indiretamente, fazendo com que as pessoas esqueçam da obra da reforma. Vejamos ainda sobre esse embate contra o protestantismo. A Alemanha, ou melhor, os territórios que formariam a Alemanha moderna, sempre foi vista como a terra de Lutero, ou o país de Lutero, especialmente após a Reforma Protestante do século XVI. E essa identidade persistiu e foi celebrada no século XIX, com a unificação alemã e a memória de Lutero como um herói nacional e religioso, um símbolo de identidade alemã e resistência, mesmo que a associação mais forte seja com o século XVI. A influência e o legado luterano eram centrais na cultura alemã. Então nós vemos que, desde o século XVI, a Alemanha era conhecida como o país de Lutero. Porém, como que é hoje conhecido a Alemanha? É conhecida justamente por Hitler, o nazismo. Uma coisa interessante é que no livro Mein Kampf, dia 3 de janeiro de 1942, Hitler, falando, diz: Himmler é de uma qualidade extraordinária. Não acredito que outra pessoa que não ele tivesse conseguido movimentar as tropas em semelhantes condições adversas. Eu vejo em Himmler o nosso Inácio de Loyola. Com inteligência e obstinação contra ventos e marés, ele deu forma à SS. Então Hitler tinha um apreço a Inácio de Loyola, que para seu braço direito Himmler, ele o associou com o fundador dos jesuítas. E assim como Loyola fundou o jesuitismo, Himmler fundou a SS. E vemos que tanto Loyola
que combatia a reforma, Hitler também combateu a reforma, fazendo que o povo se esquecesse dela. Então isso aqui não pode ser coincidência. Que o país de Lutero se transformasse no país do nazismo. Isso foi orquestrado. Então nós vemos que em 1517 surge a Reforma Protestante. Então a cada 100 anos deve haver uma celebração sobre tal feito, a Reforma Protestante. Então, em 1617 tivemos 100 anos da Reforma. 1717, 200 anos da Reforma. 1817, 300 anos da Reforma. 1917, o mundo estaria comemorando 400 anos da Reforma Protestante, mas não fora comemorado. Por quê? Porque surgiu a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Essa data não foi coincidência, foi planejada para fazer com que o mundo se esquecesse da Reforma Protestante. Nós vemos também que em 1843 e 44 surge o movimento milerita ou adventista. E em 1944 estaríamos comemorando 100 anos. Contudo, essa data também não fora comemorada. Por quê? Tivemos a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Essa data não é coincidência, foi planejada. Vemos também que em 1948, o movimento ecumênico ganhou um impulso significativo com a fundação do Conselho Mundial de Igrejas, em Amsterdã, reunindo diversas denominações protestantes e ortodoxas e marcando um esforço global para a unidade cristã após a guerra, promovendo amizade, respeito e colaboração entre as igrejas. Então nós vemos aqui que, no início, tenta se acabar com a fé protestante. E agora faz com que as igrejas protestantes se unam com as demais religiões. Por quê? A criação do Estado de Israel aconteceu em 14 de maio de 1948, o mesmo ano do movimento ecumênico, do Concílio Mundial de Igrejas, por intermédio da Organização das Nações Unidas, como parte da divisão da Palestina que essa organização estabeleceu. Agora, por que o movimento ecumênico e o Estado de Israel foram criados no mesmo ano? Uma coisa interessante que não devemos esquecer é que a Reforma Protestante tinha uma interpretação historicista das profecias. Ao passar do tempo, eles abraçaram as ideias da Contra-Reforma Católica e começaram a pregar o futurismo, que anunciava um anticristo no futuro e que se estabeleceria, faria uma aliança com Israel. Então, o terceiro templo em Jerusalém é central para as profecias do fim dos tempos em algumas correntes judaicas e cristãs, incluindo o pentecostalismo, que o veem como sinal da vinda do anticristo e do retorno de Jesus, com tensões políticas e religiosas sobre sua construção no Monte do Templo. Então a primeira estratégia da guerra híbrida qual foi? Anular o protestantismo e tirar suas mensagens que apontavam para o anticristo verdadeiro, que é o papado. Posterior a isso, inventa-se doutrinas estranhas, interpretações estranhas a respeito do anticristo, e este anticristo se uniria, nesta interpretação falsa, aos judeus, aos israelitas. Porém, os israelitas estavam espalhados por toda a terra, até 1948, onde surge o Estado de Israel. Por isso a necessidade do Estado de Israel, para que essas falsas profecias ganhassem eco. Para que agora sim, como tem o Estado de Israel, pode haver agora ali a construção do terceiro templo e a união do anticristo com o povo judeu. Por isso foi criado o Estado de Israel e também o ecumenismo, para que todos pudessem estar unidos nesta mesma fé. E agora, em Apocalipse 13, o verso 14, nos diz: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Então este texto de Apocalipse, capítulo 13, verso 14, menciona que a segunda besta faria uma imagem à primeira besta. Então, os Estados Unidos, que é a segunda besta, fez uma imagem para a primeira besta, que é o papado, lá em Genebra, que é o Concílio Mundial de Igrejas. A Igreja Católica, o católico significa universal. E o Concílio Mundial de Igrejas é um concílio universal, só que de todas as religiões. E agora o grande conflito, página 573, o Espírito de Profecia nos diz:
no movimento ora em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isso, estão abrindo a porta para o papado, a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. Então agora nós vemos que o papado conseguiu moldar o protestantismo a ponto de que ele perdesse a sua identidade profética e com isso abafar suas mensagens contra o papado e agora arrebanhá-los todos para o Concílio Mundial de Igrejas, para a suposta conversão do mundo. E com isso o papado conseguiu obter o controle em todas as igrejas e religiões que fazem parte do Concílio Mundial de Igrejas, ou do ecumenismo. Esse foi o plano, essa foi a guerra híbrida que o papado lançou para acabar com o protestantismo e manter domínio sobre o mesmo. Então aqui vemos que essa guerra híbrida está no fim. Encontramos os elementos da profecia de Apocalipse 13. A besta, a primeira besta, que é o papado, voltou a ter o poderio temporal, secular. Sua chaga está sendo curada. E a segunda besta, que são os Estados Unidos, formaram a imagem da besta, o ecumenismo. Todos os elementos da profecia estão em ação. Estamos no fim dela. E isto é um sinal de que Cristo está às portas. Devemos nos preparar para a sua vinda. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Amém. Amém.